o Pier Paolo Bottini, criminalista. Pier, bom dia, você está por aí? Bom Olá, dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Tudo bem? Bom tudo dia. bom? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele diz que vai a plenário ou vão ao plenário as questões que têm relevância jurídica. Embora esse caso é um caso que tem uma grande repercussão política e o mundo jurídico, como eu disse, também está atento a ele, nenhuma das questões até o momento discutidas lá, na visão do relator, seria relevante o suficiente para que o plenário precisasse se debruçar sobre ela. Então, por isso que ela, apesar de ter esse impacto político, ela continua sendo julgada na turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, Pierre, bom dia, que bom ter você aqui com a gente. Na Né? fase recursal, isso pode ir a plenário? Em quais circunstâncias isso poderia ser tirado da turma e levado ao plenário? Então, Bia, essa questão sobre os recursos é uma questão importante. Na verdade, vamos lá, se houver uma condenação ou até uma absolvição, tanto o Ministério Público quanto as defesas têm direito a um recurso indubitável, que é o embargo de declaração. Então, que é um recurso que você usa sempre para esclarecer alguma eventual dúvida, alguma eventual omissão ou eventuais contradições que existam no acordo. Então, você pede para aquela turma se pronunciar mais uma vez a respeito daquele tem esclarecer algum ponto ali que não esteja muito claro. Outro recurso que é cabível são os embargos de divergência. Esse recurso cabe somente se na turma houver 2 votos divergentes sobre algum dos temas que foi discutido. Então, sobre alguma questão de prova, sobre alguma questão de mérito, sobre alguma questão na dosimetria da pena. Então, se houverem 2 votos divergentes, aí sim você submete isso ao plenário para que o número maior de ministros reaprecie essa questão. Então, esses são os 2 recursos cabíveis quando após a decisão que vai ser tomada nesse julgamento. Mas aí, Pierre, desculpa, Gui, só para eu entender uma coisa. Não vai a plenário a discussão, rediscutir, por exemplo, sobre a absolvição ou sobre a condenação, ou iria, por exemplo. Todo plenário pode discutir. Então, Bia, depende sobre o que for a divergência, né? Então, pode alguém divergir sobre, por exemplo, a validade da colaboração premiada nesse caso. Então, esse tema só queria ao plenário. Podem se divertir, aí sim, pode ter 2 votos divergentes sobre o fundamento de uma eventual condenação. Então, esse fundamento vai ao plenário. Ou alguém pode divergir sobre a pena, né? Então, alguém dizer, olha, essa pena não é de tantos anos, mas deveria ser de tantos anos. Aí, esse ponto específico vai ao plenário. Então, aquele ponto que teve uma votação com 2 votos divergentes, só esse ponto, esse recorte específico que é submetido ao plenário. Ô Pierre, os réus têm que estar presentes no julgamento, obrigatoriamente? Não é necessário, nem é comum que o réu vá a um julgamento dessa forma. É claro que, como a gente está, mais uma vez, discutindo aqui um caso que tem uma repercussão política, como ocorreu no recebimento da denúncia, é possível que alguns dos réus compareçam, mas é muito mais um ato simbólico político do que uma obrigação. É muito raro que um réu compareça a esse tipo de julgamento, até porque ele não pode se manifestar pessoalmente. Quem fala é o seu advogado. Aí E uma dúvida eterna minha, jamais solucionada, que eu vou solucionar agora. Isso é uma coisa do Brasil ou é uma... Porque no cinema é tão mais legal, no cinema eles estão lá presentes, mas é uma coisa brasileira, é isso? Veja, na verdade, esses casos que a gente vê no cinema são, em geral, casos de julgamento de tribunal de júri, né? E no tribunal do júri, em geral, o julgamento é feito junto com a produção de prova. Então, no mesmo ato, você ouve testemunha, você ouve o réu, né, que é interrogado, e aí você vai para o julgamento. Então, nessas situações, é muito comum, mesmo no Brasil, no julgamento no tribunal do júri, o réu, embora não seja obrigatório também, em geral ele está presente porque é o momento em que ele pode exercer a sua autodefesa no interrogatório. Esse julgamento que a gente está vendo aqui é muito diferente, porque o ato de interrogatório já aconteceu. Aqui é só o ato de julgamento, tá? Então, o réu também participou desse julgamento, mas ele participou num outro momento. Esse julgamento é fragmentado. Enquanto o processo do tribunal do júri, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí, justamente porque tanto no Brasil quanto nos outros países, o réu costuma estar presente para poder ser interrogado.
Pierre, e aí eu te pergunto assim, o que a gente vai assistir a partir dessa semana? Porque a gente já teve os depoimentos, você falou, tudo foi fragmentado, então todas essas etapas já foram feitas, coleta de provas, depoimentos, alegações da defesa, da acusação. O que a gente assiste a partir de hoje e o que a gente pode esperar em termos de tempo de julgamento? Também é o que você disse, né? O que a gente chama de instrução processual já aconteceu, que é justamente essa fase de colheita de provas, né? De documentos, de oitivas, de acariações que aconteceram aqui, né? Colocaram colaboradores na frente de réus, enfim, foi uma instrução que durou algum tempo e agora é o momento do julgamento. Então, o que vai acontecer amanhã? Começa, depois da abertura, né, da sessão, o Procurador-Geral da República, que é o acusador, ele faz a sua acusação pelo tempo de 1 hora. Depois, cada uma das defesas faz a sua defesa oral através do seu advogado por 1 hora cada uma também. Então, isso deve tomar a sessão de amanhã o dia inteiro. E depois, então, que o ministro relator apresenta o seu voto. Então, ele analisa todas as provas, faz ali a sua orientação, ou seja, dá o seu voto, o que ele entende que vai acontecer, ou seja, se condena, se absolve e, se condenar, qual é a pena cabível. E depois, cada um dos ministros vai fazendo os seus votos até o final da sessão. Então, o tempo de duração depende do voto dos ministros, porque o tempo do primeiro dia, esse é claro, expresso e é fechado, né? Não tem como aumentar, é 1 hora para cada um. Mas a partir daí, aí depende da disposição dos ministros em alongar ou encurtar os seus próprios votos. Bom, muito bom. Pierre, a gente está com quase 1.000 pessoas ao vivo com a gente entre Twitter, YouTube, Instagram e o Facebook. Tem algumas perguntas aqui para você. Primeiro, a primeira pergunta sobre as provas, né? Tudo que chegou até aqui no julgamento já foi debatido entre defesa e acusação nas etapas anteriores, certo? Então não é o primeiro enfrentamento que se tem sobre o que foi trazido na investigação, não é a primeira vez que a defesa vai ter oportunidade de se manifestar, certo? Certo. Aliás, primeiro, parabéns. A audiência aí de mais de 1.000 pessoas mostra como vocês aí têm uma relevância nesse mundo digital e mais ou menos satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, uma parte dessas provas já foi debatida, uma parte desses argumentos já foi debatido, em especial esses argumentos sobre a validade da delação premiada, o acesso às provas, a competência, se é do plenário ou se é da turma, tudo isso já foi, de certa forma, enfrentado, o que não quer dizer que não vai ser trazido outra vez e reapreciado. Agora, o que não foi discutido foi a questão de mérito, né? Esse é o momento da discussão de mérito. Então, as testemunhas já falaram sobre o mérito, os documentos, as defesas e a acusação já apresentaram seus argumentos por escrito, agora vão apresentar oralmente, mas vai ser a primeira vez que o Supremo se debruça ou avalia o mérito dessas acusações. Pierre, Gui, acho que você está no mudo, então eu vou emendar aqui. Muito se fala do possível pedido de vista, um possível pedido de vista do ministro Fux, né? Isso surgiu aí enfim, no imaginário das pessoas nos últimos tempos. A gente sabe que tem um prazo, né? Caso ele peça a vista, tem um prazo regimental, acho que de 90 dias, é isso, para trazer de volta. Na sua leitura, qual que é a possibilidade de haver um pedido de vista nesse julgamento? Veja, Bia, é sempre possível, né? Como você mesmo disse, o regimento prevê, né? Se algum ministro entender que alguma questão precisa de uma avaliação mais profunda ou mais detida, ele pode pedir vista. A gente chama de levar o processo para casa, né? Embora o processo seja digital, mas ele leva para analisar, para estudar melhor esse processo. Ele tem um prazo de 90 dias. Se depois desses 90 dias ele não devolver o processo, o presidente da turma ele pode colocar o processo em pauta independentemente da devolução. Então há um mecanismo para apressar, não existe mais aquela vista por anos e anos como acontecia no passado. Nesse caso, alguns ministros, eles inclusive participaram da oitiva de testemunhas ou dos interrogatórios. Então, é difícil dizer que os ministros possam se surpreender com alguma prova nova, com algum argumento novo, com algo que eles não tenham refletido a respeito. No entanto, é possível que em alguma sustentação oral ou o próprio ministro relator traga uma questão nova e inédita e isso faça com que alguém peça vistas.
mas eu acho que do ponto de vista do contato com a prova, ele já foi exaustivo, os ministros já conhecem o que está sendo discutido. Eu acho que isso diminui muito a chance do pedido de vista, embora ele seja sempre possível. Se ele pedir vista, quanto tempo ele pode ficar com esse processo na mesa dele? 90 dias, né? E depois de 90 dias o presidente pode colocar em pauta, colocar em discussão, independentemente da manifestação de quem pediu vista. Ele não é obrigado a fazer isso, mas ele tem a possibilidade de fazer isso. Quer dizer, no limite, se o Luiz Fux pedir vista agora, essa semana ou semana que vem, por exemplo, o processo, e ele, por acaso, usufruísse dos 90 dias, o processo voltaria no limite do fim do ano legislativo, do ano judiciário, né? Exato. E mais do que isso, Guilherme, ele poderia até pedir vista, isso ser julgado, e ouvir um novo pedido de vista nos embargos de declaração, né, que é um recurso que certamente vai ser apresentado. Então, isso poderia levar o processo até o meio do primeiro semestre do ano que vem. O Pia, daqui até enfim, a semana que vem, a gente vai ter muitas camadas desse julgamento para a gente, você tendo tempo de receber aqui de novo para a gente conversar. Mas eu queria te pedir, para a gente encerrar, se você pudesse dar uma perspectiva uma vez condenado, né, uma vez havendo um 3-0, né, tem a terceiro voto pela condenação do Bolsonaro, né, é o principal réu dos 8, a partir daí, o que acontece? Né? Tem que concluir o julgamento, e aí quais são as próximas etapas depois dessa etapa que a gente vai ver essa semana e semana que vem, até a eventual prisão? Então, você vai ter, vamos supor que haja uma condenação. Tá? Se houver uma condenação, a defesa deve impor embargo de declaração, que é esse recurso para esclarecer trechos da decisão. Se houver 2 votos favoráveis à defesa, ela tem esse embargo de divergência. Então, você tem aí 1 ou 2 recursos que podem ser apresentados. Uma vez julgados esses recursos, ainda que a defesa queira colocar novos embargos ou apresentar novos recursos, o tribunal usualmente tem entendido que nesse momento se encerra a discussão, ele reconhece o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando acabaram os recursos, aquela decisão se transformou definitiva, e reconhecendo o trânsito em julgado, se houver condenação e se o regime for um regime de prisão, ele manda isso para o juiz de execução e expede o mandado de prisão. Expedido esse mandado de prisão, ele é cumprido. Então, a partir desse momento, os réus iniciam ali o cumprimento de pena, independentemente de qualquer outra questão. Então, mais ou menos esses são os passos que acontecem caso haja, lembrando aqui, se houver uma condenação.